Olá, eu me chamo Leandro e esse vídeo tem como intenção evidenciar a praticidade da ferramenta Pentaho em migrações de tabelas e objetos de bancos de dados. Para o nosso case, iremos consumir um Data Warehouse com um total de 9 tabelas, mais de 799 mil linhas e um peso total de 207 megas. Para isso, nós iremos consumir essas informações e publicar ele dentro do S3. Criamos um bucket dentro do S3 e iremos, com o processo do Pentaho, criar as tabelas e pastas aqui dentro. Vamos executar. Esta é a ferramenta Pentaho. A partir deste momento, o Pentaho está consumindo o nosso banco de dados SQL Server e criando as pastas dentro do bucket no S3. Dimensão calendário, canal, CP, depara, estrutura e assim em diante. Ele passará por todos os objetos de dimensões. E após isso, entrará no objeto da fato. 750. E foi finalizado. Ao atualizar, temos uma nova pasta chamada fato.re legado. O processo de carga começou no minuto 14:48:10. 14:48:10 e encerrou no minuto 14:49:33. 14:49:33. Ou seja, ele percorreu 1 minuto e 23 segundos para conseguir fazer essa migração de dados. Para este exemplo em específico, nós criamos um objeto chamado legado, uma pasta com um arquivo CSV com todo o legado da Fathom. Contudo, também é possível segmentar os objetos por data. O Pentaho ele consegue segmentar através de um where num select e criar os objetos conforme a data de cada um deles. Quando nós executamos o processo de cima, que é exatamente a segmentação diária, ele começou no minuto 32 e terminou no minuto 40. Então, aproximadamente 8 minutos para conseguir processar uma base histórica, mas segmentando os arquivos por data. Essa necessidade de segmentar por data depende muito da área de negócio, se precisa sim ou não que haja essa segmentação. Uma vez que os arquivos foram populados dentro do S3 e já está dentro da estrutura de Star Schema, porque nós tão somente copiamos um DW para o S3, nós podemos agora utilizar o Glue como ponte para encaminhar as informações para o Athena. O Athena é como se fosse um client onde ele vai criar um banco de dados com as tabelas exatamente iguais aos objetos que nós temos no S3. Então, se eu tenho aqui uma pasta chamada DIN Calendário, ele vai criar uma tabela chamada DIN Calendário. Se eu tenho uma pasta chamada DIN Canal, ele vai criar uma tabela chamada DIN Canal. Dessa forma, a gente consegue fazer select nos nossos objetos. Apesar de eles serem CSV, é possível fazer um select dentro dele. E é através do Athena que nós iremos conseguir conectar no Power BI. Para isso, nós vamos baixar um driver do Athena, configurar ele no ODBC e depois utilizar dentro do Power BI. Vou mostrar aqui. Já configurei o EDBC, então somente irei mostrar agora como ficará dentro do Power BI. Dentro do meu EDBC eu tenho algumas opções. Eu vou escolher o Simba Athena, que é o driver referente ao Athena. Dou OK. Ele vai abrir o catálogo da AWS. Lá dentro eu possuo dois bancos de dados, um chamado AWS e outro chamado DRE. Então eu vou abrir o do nosso case, selecionar todas as tabelas. Vamos transformar dados. A partir deste momento, todas as nossas informações que estão dentro do S3 agora podem ser consumidas pelo Power BI. O tempo de carga de uma conexão DBC não é muito boa.
Você vai perceber que a fato que mais demora que a fato DRE legado vai demorar em torno de uns 2 minutos para ele conseguir retornar todas as linhas. Por conta disso, eu sempre aconselho os clientes a, depois de subir a informação para o S3, desenhar, obviamente, o modelo Start Schema, mas colocar o Start Schema dentro do modelo relacional, do banco de dados relacional, como, por exemplo, um SQL Server. Porque o tempo de retorno e resposta da consulta será bem menor quando comparado com uma consulta com o DBC. Eu vou dar um exemplo. Vou abrir aqui um outro objeto do Power BI enquanto está carregando este. Pode perceber que ele ainda está na fato. E o processo não chegou nem nas 100 mil linhas ainda. E a fato tem aproximadamente 700 mil linhas. Mas nada impede de irmos também, obviamente, utilizando o ODBC conectado ao Atina. Ainda 250 mil. Aqui nesse novo Power BI vou fazer um teste obtendo a informação de um SQL Server. É a mesma estrutura. As mesmas tabelas, mesmas quantidade de linhas. No outro ele ainda está puxando as informações. Nesse novo vou escolher os objetos que são referentes ao DWDRE. O primeiro ele não conseguiu retornar ainda. Quando chegar a aproximadamente 750 mil ele vai conseguir finalizar. Dependendo do tamanho do dataset do transacional, a experiência de usuário final no Power BI pode ser prejudicada. Por isso que eu acho interessante encaminhar os dados para um banco relacional. E montar o DW dentro do banco relacional. 790 mil. Pronto, pode perceber que ele demorou em torno de uns 2 ou 3 minutos. Agora vamos fazer através do SQL Server, no outro. Este é do SQL Server, vou fechar e aplicar. Vamos acompanhar em quanto tempo ele consegue montar a estrutura. Bem mais rápido. Isso significa que a experiência do usuário final ao consumir o Power BI vai ser menos impactado comparado com a conexão DBC diretamente no Atina. Aqui nós temos já o modelo pronto. O SQL Server, por conter constraint dentro do banco de dados, então ele consegue montar a estrutura Start Schema corretamente. Diferente do DBC, que ele vai tentar realizar criar o modelo através somente do nome dos campos. Uma prova disso é a de em calendário, onde o nome do campo data é diferente da fato, que é DTREF. Então, por conta disso, ele acaba não amarrando. Mas quando a gente vai para o modelo do SQL Server, por existir a constraint, pode notar que a de em calendário já está amarrado corretamente com a fato. Outra coisa importante enfatizar é que este processo foi tão somente de uma migração, mas é possível sim realizar o processo de coleta das informações de um transacional. Não precisa ser obrigatoriamente um SQL Server, pode ser uma SQL, pode ser um PostgreSQL ou até mesmo uma API, ou um XML, um JSON, não importa qual é a sua fonte. Sendo ela uma fonte que é possível modelar ela, nós conseguimos realizar a carga no S3 como raw data, ou seja, a gente não faz nenhuma tratativa nela, sobe para o S3 e depois utilizamos o Pentaho para consumir aquilo que já está no S3 e criar um outro bucket que seja no modelo Start Schema. Então, dessa forma, você tem a coleta do seu transacional no modelo exatamente igual ao que existe no sistema, as tabelas e objetos, e depois você tem o Pentaho trabalhando esses arquivos e criando um bucket específico somente para o informacional, que no caso seria o Start Schema. Posteriormente, aí fica a critério
consumir esse bucket de Star Schema e jogar para um banco relacional ou utilizar ele através do Athena.